Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nos auxilia nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar esse texto, para que nós possamos encontrar nele mais e mais motivos de glorificar o Teu santo nome, motivos de sermos humildes, motivos de sermos obedientes. O Teu Santo Espírito que nos regenerou e que fez com que o Teu chamado fosse eficaz em nossos corações, possa nos iluminar enquanto nós caminhamos nesse texto, glorificar o nome de Cristo Jesus em nosso meio e nos auxiliar para que no decorrer da nossa vida nós possamos colocar em prática aquilo que nós vamos aprendendo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, o meu objetivo, que aliás é um dos objetivos da epístola aos Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, é proporcionar aos irmãos uma garantia, uma certeza da salvação que nos foi proposta. Nós vamos estudar alguns domingos a respeito dessa certeza, e nós vamos iniciar esse estudo pelo chamou. Aos que chamou, também glorificou. Martin Lloyd-Jones, ele nos ensinou que a falta de segurança e a falta de certeza da salvação significa que o crente é um crente falho. E isso chega a ser óbvio, porque se nós nos chamamos crentes, se nós dizemos que somos crentes, que cremos, obviamente, se cremos, não podemos ter dúvida nessa área. Cremos em Cristo Jesus, assim cremos que somos salvos, assim cremos que vamos ser glorificados. Nós devemos ter essa certeza muito bem gravada em nosso coração. De tal maneira que hoje nós vamos falar um pouco a respeito do chamado eficaz ou vocação eficaz. Vamos entender o que significa isso. Mas, antes de observar isso, é necessário alguns comentários a respeito do texto. Portanto, antes de falar o que é chamado eficaz, é necessário olhar quem são esses que no verso 28 diz o seguinte: esses que são chamados segundo o seu propósito. Chamados segundo o seu propósito. São aqueles que nós encontramos no verso 29. São aqueles que de antemão conheceu. Aqueles que ele predestinou de antemão para serem conformes à imagem do seu Filho. Notem o seguinte: ele predestinou com vários propósitos. E esses propósitos todos, eles encontram a sua força no sermos transformados, feitos à imagem de Cristo Jesus. É o que nós estudamos lá em 1 João capítulo 3, verso 1 e 2. Sabemos que somos filhos. Não somos ainda, não se manifestou ainda aquilo que nós haveremos de ser, mas sabemos que quando Cristo Jesus se manifestar, seremos transformados. O que é isso? É o glorificou final aqui do verso 30. Então o verso 29 e 30 nos respondem quem são aqueles chamados segundo o propósito de Deus. São aqueles eleitos, são aqueles escolhidos por Deus, são aqueles separados por Deus para um propósito específico. Analise o seguinte comigo: o termo predestinou.
O termo predestinou vem da palavra prohorizo. Separando esse termo, pro é antemão. Antemão, antes. E esse horizo é de onde sai o nosso termo horizonte, limite. Significa então determinar, a junção desses dois termos, determinar previamente alguma fronteira, determinar previamente um espaço, determinar previamente algo que deve acontecer. Então Deus de antemão colocou alguns dentro de um círculo, de um limite específico, de um espaço específico, de uma classe específica, um povo para ser seu. E vejam, isso sendo feito antes da criação do mundo, essas pessoas foram criadas para esse propósito. Foram feitas para serem vasos de honra. Todos os seres humanos são de Deus. Todos são criaturas de Deus. Veja, Deus é o Criador de todas as coisas. Agora, só isso não basta, porque até mesmo Satanás também é de Deus, sendo criatura de Deus. Mas nós estamos falando de algumas pessoas que são peculiares. Lembram de Pedro, quando ele fala a respeito de um povo eleito, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo peculiar, um povo privado, para proclamar a Cristo Jesus, as riquezas da sua maravilhosa luz. Deus assinalou então alguns e assinalou algo para esse alguns. É isso que o termo predestinou significa. Ele escolheu alguns e escolheu algo, escolheu um limite, escolheu alguma coisa para essas pessoas. Eu não vou defender biblicamente a doutrina da predestinação nesta manhã, porque eu tenho feito isso basicamente constantemente. Para mim todo o texto aponta isso. O que me interessa defender hoje é a vocação, o chamado de Cristo. O que nós devemos ter como pressuposto é que Deus elegeu alguns. Isso é um pressuposto básico que nós devemos ter. Nós devemos partir daqui. É o que Romanos nos diz, é o que João nos diz, é o que Efésios nos diz, é o que vários e vários textos das Sagradas Escrituras nos dizem. Esses que foram então elegidos, escolhidos, que ele predestinou, a esses ele chamou. E é isso que a gente vai trabalhar. Portanto, os eleitos, eles são chamados eficazmente. Eles são chamados de uma maneira eficaz. Eles são chamados de uma maneira que eles vão responder. Eles irão responder. E daqui cabe uma observação. Entendam o seguinte, o Evangelho, ele é graciosamente oferecido a todos, sem exceção. Afinal de contas, esse púlpito, a partir desse púlpito onde se defende tanto a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, é um dos púlpitos que eu tenho certeza que mais se fala a respeito de pecado, que mais se fala a respeito da justificação gratuita de Cristo Jesus através da cruz. É um púlpito que chama ao arrependimento e que oferece a boa nova. E isso não é motivo de orgulho, porque isso é o mínimo que se pode fazer. Isso simplesmente enquadra cada pessoa que está nesse púlpito como um servo inútil, que fez somente aquilo que foi chamado a ser feito. Ele só está obedecendo. Todos, sem exceção, são chamados. O próprio Senhor Jesus Cristo ordenou: ide por todo o mundo, ou indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele mesmo diz que muitos serão chamados, ou seja, o chamado tem que ser feito a todas as pessoas. João, no capítulo 1, nos diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem que recebeu o poder de ser feito filho de Deus? Aqueles que o receberam. Quem são esses? A saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas o texto continua: os quais não nasceram do sangue,
os quais não nasceram da vontade da carne, os quais não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Deus é o agente ativo. Todos os que creem são salvos. Todos aqueles que creem são salvos. Mas como crerão se não há quem pregue? Nos pergunta Paulo. Como crerão se não há quem pregue? Paulo ainda nos diz o seguinte: não há um justo, não há ninguém que busque a Deus. Por quê? Porque todos estão mortos em delitos e pecados. Ou seja, tem que haver quem pregue. Mas algo tem que acontecer nessas pessoas que não querem ir a Deus, dessas pessoas que não podem ir a Deus, dessas pessoas que estão mortas em delitos e pecados, dessas pessoas que nasceram naturalmente como filhos da ira. Nessas pessoas tem que haver um nascimento que não é de sangue, não é da vontade da carne, não é da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, senhores, essa doutrina diz que todos os que crerem serão salvos. É uma certeza que nós temos que ter. Você creu? Essa doutrina também é para nos dar segurança, humildade, é para louvor de Deus e para nos conduzir à obediência. Não somente a sua lei, mas a obediência de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Evangelho esse que nos alcançou outrora. Essa doutrina nos diz que aqueles que creram, eles serão salvos e serão glorificados. Novamente, uma certeza. Algo certo, algo definido. Por isso que o Martin Lloyd Jones diz que o cristão ele não pode ter dúvidas nisso. Senão ele tem um problema, ele tem uma falha. Ele tem uma falha na própria gênese do termo que ele se diz, da nomenclatura dele. Como que você vai ser um crente e ter dúvida nisso? Agora nós devemos ver o que foi realizado nos chamados. Já disse, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Eu repito constantemente a lição que Jesus Cristo dá lá em João 3, quando ele fala a respeito do novo nascimento. As pessoas que não foram regeneradas, que não nasceram de novo, elas não podem nem ao menos ver o reino de Deus antes da conversão. Então, nós temos que ouvir o chamado. Nós temos que ouvir o chamado de Cristo. Mas, antes de ouvir o chamado, nós temos que nascer de novo. Porque não adianta chamar aquele que está morto. Não adianta chamar aquele que não pode se inclinar, como diz Paulo. Aqueles que estão na carne não podem e não querem se inclinar às coisas do Espírito. Algo precisa ser feito neles. A obra realizada é realizada inteiramente pelo Espírito Santo de Deus. E sempre que eu falo isso, no meu interior nasce um regozijo, e ao mesmo tempo quase que uma sensação de que as pessoas criticam algo que não compreende. Porque elas dizem que nós apagamos o Espírito Santo de Deus. Elas dizem que nós desprezamos o Espírito Santo de Deus. Elas dizem que nós não damos a devida honra ao Espírito Santo de Deus, sendo que nós afirmamos que não haveria um cristão sem a obra do Espírito Santo. Não haveria ninguém que ouviria o chamado do Evangelho sem a ação do Espírito Santo. Não há ninguém que se mantenha na vida cristã sem o Espírito Santo. Então, não precisa nem defender se nós o honramos ou não. Nós dependemos inteiramente da ação do Espírito Santo de Deus. O ato de vivificar de Deus, o ato de trazer a vida, de regenerar, de dar o novo nascimento, então ele tem que anteceder a audição do pecador. Isso é lógico. Aquele que está morto precisa ser regenerado, ser renascido.
Uma vez renascido, ele pode então ouvir. Uma vez que não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, como Paulo diz, ou como Provérbios diz. Provérbios 20 diz o seguinte: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Ninguém pode dizer isso, porque nós não limpamos os nossos corações, nós não nos purificamos dos nossos pecados, nós não podíamos nem enxergar ao reino. Como é que poderíamos nos purificar? Dependemos de um ato sobrenatural, mas não apenas sobrenatural, soberano. O vento sopra onde quer, nos diz o Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabe de onde vem ou para onde vai, mas ele sopra, e onde é atingido, aquele que é atingido por esse vento, ele é renascido. Dependemos então desse ato sobrenatural, nos regenerando, mudando a nossa natureza, dando-nos vida para podermos ouvir, dando-nos fé para podermos crer e concedendo arrependimento para que possamos mudar de vida. É tudo por graça. Deus não deixa alguma coisa para a gente fazer, Ele faz completo. Como diz um ditado popular, se você quer uma coisa bem feita, você tem que fazer você mesmo. E você acha que Deus, entregando o seu Filho Jesus Cristo, o melhor que havia, para morrer em nosso lugar, ia deixar na nossa mão isso? Não, de maneira alguma. Ele faz bem feito e faz a termo. Ele inicia e Ele finaliza. Jeremias, ainda nós podemos citar Jeremias 13, quando o profeta pergunta o seguinte: pode por acaso o etíope mudar a sua pele? Pode uma pessoa negra vir a ser branca, um branco vir a ser negro? Pode. E ele continua: ou um leopardo mudar as suas manchas? Pode um leopardo dizer, cansei dessas manchas, eu quero agora um zebrado. Eu quero estar na moda. A moda agora são leopardos e zebrados. Não podem. Está fora do alcance. Está fora da sua natureza. Continua o profeta: então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Não há como nós fazermos o bem, estando acostumado a fazer o mal. Algo teria que acontecer, e algo de fato aconteceu. Portanto, senhores, todos os chamados eficazmente são aqueles que foram predestinados, são aqueles que, por serem predestinados, nasceram de novo, já foram regenerados. Isso é importante e eu não tenho problema algum em ser repetitivo nessa parte. Aqueles que são chamados são os que são predestinados, que após a obra soberana, regeneradora do Espírito Santo de Deus, que nós chamamos comumente de novo nascimento, são capacitados a crer. Aos que chamou, Deus chamou para o exercício da fé, já que a justificação é por graça, mediante a fé, mas nós somos salvos pelo beneplácito, pela graça, mediante a fé que nos é concedida também pelo Espírito Santo. E para ter fé, o pecador morto espiritualmente precisa ser trazido à vida. Senhores, o espantoso na proclamação do Evangelho não é que a maioria não creia. O espantoso não é você ter, por exemplo, 10 leprosos e somente um compreender o que aconteceu. Isso não é o espanto. O espanto, o milagre, é alguém de fato crer. Esse é o milagre. Certa feita, uma senhora chegou para Charles Spurgeon e o questionou e disse: olha, eu não consigo conceber que Deus tenha se desagradado, abominado a Esaú. Spurgeon olha para ela e diz: minha senhora, eu não consigo conceber que Deus tenha se agradado de Jacó. Esse é o grande problema. Isso é que nós devemos entender. Como que Deus Santo nos chamou para o Evangelho? Como que nós fomos chamados, fomos regenerados e cremos em Cristo Jesus?
como que nós somos perdoados e chamados de justos, sendo ainda pecadores. E isso já é o spoiler para a ministração da semana que vem. Portanto, na chamada corrente de ouro do Evangelho que nós encontramos em Romanos 8, o chamado eficaz é o elo que liga a predestinação de Deus com o que nós vamos falar semana que vem, a justificação. O chamado liga esses dois. Aqueles que foram predestinados, eles são chamados e então justificados. É um elo de ligação entre a determinação de Deus para os seus eleitos antes da fundação do mundo, com o fato ocorrido no tempo, no nosso tempo, quando o efeito daquilo que foi predefinido, predeterminado antes de haver tempo, de fato ocorreu, de fato afetou a vida daquele que foi regenerado. Isso é o que aconteceu na sua vida, isso é o que aconteceu na minha vida, no nosso tempo, no nosso momento, na plenitude do nosso tempo, conforme o desígnio de Deus. Esse afetar envolve uma sequência certa, real, verdadeira, inviolável de bênçãos, que é iniciado pela justificação. Mas o que é de fato vocação eficaz ou chamado eficaz? O que é isso de fato? É uma obra da onipotência de Deus, daquele que tem poder para fazer tudo conforme os seus propósitos. É uma obra onipotente e de graça do nosso Deus. Como Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 1, prestem atenção nos termos. Eu sempre chamo a atenção dos irmãos para que prestem atenção nos termos. Observem os termos. Diz Paulo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Note a passividade de Paulo, de Timóteo e de todos aqueles que são salvos. Segundo o poder de Deus, através do Evangelho, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ele que nos chama é passivo a nossa parte. A obra é monergista. Só há poder sendo... Só a ação de Deus, é o poder de Deus que faz com que isso tudo acontece. Ele é a causa primária disso. Nos chamou com santa vocação, com santo chamado. Continua Paulo: não segundo as nossas obras. Que maravilha, meus senhores. Analisa a sua vida. Imagina se você fosse salvo por aquilo que você faz, por aquilo que você é, por aquilo que você tem feito. Não segundo as nossas obras, mas olha que maravilha, mas conforme a sua própria determinação e graça. Ou seja, conforme aquilo que Deus, que tem poder para fazer isso, determinou. Conforme o poder de Deus que quis, pela graça, o favor imerecido, determinar essas coisas. Mas Paulo continua, que nos foi dada em Cristo Jesus. Veja, foi dado, é gratuito, custou o sangue do Filho, mas não custa nada a nós, a não ser a nossa vida. Mas nós não temos que fazer absolutamente nada. Você não tem objetivos a cumprir, você não tem um nível de obediência a fazer, você não tem uma obra a apresentar, você chega com as mãos vazias para receber de graça aquilo que é dado, nos foi dado em Cristo Jesus. E aí, para finalizar, há uma vírgula e Paulo diz: antes dos tempos eternos. Determinado antes dos tempos eternos. Determinado que seria dado antes dos tempos eternos por graça. Glorioso é o Evangelho que nos chama. Essa obra onipotente,
conforme a sua própria determinação, como diz Paulo, é por amor e por graça. Primeiro, amor ao seu próprio nome. Deus nos salva por amor ao seu nome. Depois, por amor a nós. Ele nos amou primeiro, diz João na sua epístola. Por isso nós o amamos hoje. E por graça. É algo que nos é dado imerecidamente. Imerecidamente. Gratuitamente. Livre amor e graça especial de Deus por aqueles que são seus eleitos, pois não havia nada neles que o movesse ou o cativasse. Ou havia alguma coisa em você que fizesse com que Deus olhasse dos céus e dissesse: eu tenho que salvar essa pessoa. Veja como ele é bonitinho, como ele é engraçadinho. Veja como ele me busca. Veja como ele se comporta bem. Essa pessoa, como tem gente que gosta de dizer, quando uma pessoa tem uma moral boa, né? O povo tem o costume de dizer assim: é basicamente um crente, só falta crer em Jesus. O cristianismo desceu a esse nível, senhores. Que uma pessoa é basicamente um crente, mas só falta crer em Jesus. O que significa isso? Significa que aquele que diz que crê tem uma moral inferior àquele que não crê. Isso é praticamente um drama, é uma catástrofe. Está diante dos nossos olhos constantemente. Mas vamos voltar ao ponto. Deus olhando do alto. E Paulo diz que ele não achou um justo, não há ninguém que busque a Deus. Mas há pessoas que acham que talvez fossem engraçadinhas, obedientes, que merecessem. Eu tenho feito por merecer, Senhor. Eu tenho subido o monte. Eu tenho feito tanta coisa, eu sou bonzinho. Lembram do jovem rico quando chega em Cristo Jesus? O que eu preciso fazer para ser salvo? Ou seja, ele imaginava que havia algo que ele podia fazer. E esse é o nosso maior erro. Nós acharmos que há algo que nós podemos fazer. Cristo testa ele. E Cristo começa a dizer alguns mandamentos aleatórios para ele. Mas deixa um especial de fora que ia desnudar aquele jovem. Mas quando Cristo apresenta alguns mandamentos, o jovem no alto da sua soberba diz o seguinte: isso tudo eu tenho cumprido desde a minha juventude. Esse é o homem natural. O homem natural é igual à fábula do rei que está nu e uma criança tem que dizer para ele: rei, o senhor está nu. O homem natural, ele está escondido no meio da moita como Adão, mas ele acha que está com os holofotes sobre ele. O homem natural está desprovido da vestimenta da justiça de Cristo Jesus, está coberto com folhas de figueira de justiça própria, mas acha que está bem vestido, acha que ele é digno de adentrar os portões celestiais com isso. Miserável que é, miserável que é. Não há nada no homem que movesse a Deus, que cativasse a Deus. Muito pelo contrário, é o amor de Deus, a graça de Deus, o beneplácito de Deus, Deus agindo conforme a sua vontade. Conforme Romanos 9, Paulo diz o seguinte: e ainda não eram gêmeos nascidos, Jacó e Esaú, nem tinham praticado ainda o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por intermédio daquele que chama. Por isso Deus escolhe quem Ele quer, da maneira que Ele quer. E Paulo ainda argumenta em Romanos: o que dirá, pois, o homem? O homem vai questionar a Deus? Quem é o homem? Senhores, palavras como poder de Deus, sua própria determinação e graça, ou ainda propósito de Deus, para que o propósito de Deus prevalecesse. Essas expressões, elas destroem totalmente com afirmações tolas, infantis a respeito de livre-arbítrio ou da resistência ao chamado soberano de Deus. Pessoas que advogam: não, há o livre-arbítrio. Nós vamos até Deus utilizando do livre-arbítrio. Eu escolhi a Deus.
Eu persevero em Deus e Ele me abençoa. Menos, senhores, bem menos. Veja, o homem natural, ele é livre. Nós não podemos dizer que ele não é livre. Eu creio que na nossa comunidade nós já temos maturidade suficiente para entender que o termo livre-arbítrio, ele é usado de maneira errada. Mas tanto o homem natural, não regenerado, quanto o homem regenerado, nenhum dos dois são máquinas, nenhum dos dois são robôs. Eles agem com liberdade, só que a sua liberdade é restrita. O homem natural, ele é livre. Ele tem liberdade para fazer tudo aquilo que a sua natureza carnal, caída, quer fazer. Ele tem liberdade para fazer tudo que a sua natureza caída deseja fazer. Assim como um peixe tem liberdade para nadar para onde quiser que tenha água, mas não tem liberdade para voar sobre as montanhas. Do outro lado, um pássaro com liberdade para voar sobre as montanhas não tem liberdade para nadar no mais profundo abismo do oceano. E o que diríamos? Que o pássaro não é livre ou que o peixe não é livre? Ambos são, mas são livres dentro dos limites da sua própria natureza. O homem carnal, ele está preso dentro do limite da sua própria natureza. Aqui Paulo diz que não há um justo sequer, que não há ninguém que busca Deus. E não é Paulo escrevendo, é Paulo recitando os salmos. O homem natural, senhores, é como essa folha. Ele tem liberdade, mas quando solto, ele cai. Ele faz o que a sua natureza quer. Ele se afunda mais e mais. Veja, houve alguma interação da minha parte para afundar essa folha? Não. Deus não precisa afundar o pecador. O pecador se afunda sozinho. Por outro lado, o homem regenerado, ele também é livre. Ele tem liberdade para fazer o que a sua nova natureza deseja. E a sua nova natureza deseja ir a Deus. Por isso que a graça é irresistível. Porque o Espírito Santo de Deus habita naqueles que foram regenerados. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele mesmo construiu o templo ao qual o Espírito Santo habita. O Espírito Santo que nos vem da parte do Pai e do Filho. Lembram de 1 João? Nós temos a Deus, estamos em Deus e Deus está em nós através do seu Santo Espírito que está em nós. Esse Santo Espírito, essa porção, esse penhor que Paulo diz, essa garantia que Deus nos deu de que Ele virá nos buscar, naturalmente vence a nossa resistência e, como regenerados, nos leva a Cristo. Os discípulos de Armínio, com aquele papinho de graça preveniente, eles afirmam que eles demonstram melhor o amor de Deus, porque eles dizem que a graça preveniente vem sobre todos os que ouvem o Evangelho, sobre todos. E alguns, pelo seu livre-arbítrio, escolhem ir a Deus, e outros, pelo seu livre-arbítrio, escolhem não ir a Deus. Então eles acham que com isso eles demonstram melhor Deus amoroso, nem que para isso eles tenham que diminuir a eficácia, o mérito e a consumação da obra de Cristo Jesus. São pessoas estranhas. Não tem problema diminuir a obra de Cristo, desde que seja para elevar a vontade humana e um amor de Deus. Afirmar que Deus, como eu já ouvi, é tão poderoso e soberano que limita o seu poder, respeitando a vontade do homem, é patético, é uma contradição e é antibíblico. Deus é tão poderoso que limita o seu poder para respeitar a vontade do homem. Senhores, não podemos crer em algo assim. É só observar as Escrituras e os seus testemunhos constantes. Jonas, a liberdade de Jonas. Não, eu não quero pregar o Evangelho para os incircuncisos em Nínive. O que Deus faz? Deus o conduz para lá de qualquer maneira e usa até mesmo um grande peixe para isso. Podemos usar o exemplo de Mateus. Mateus está lá firmão na coletoria de impostos. Cristo passa por ele e diz: siga-me. E ele levanta e vai.
Não tem discussão, não tem nada. Zaqueu, curioso para ver quem era aquele judeu realizando milagres, sobe numa árvore, Cristo passa, olha para ele e diz: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje me aprouve ficar na tua casa. É Cristo que diz que vai ficar na casa de Zaqueu, não é Zaqueu que diz: entra na minha casa. É inverso. Cristo diz: olha, me aprouve ficar na sua casa hoje. E aquilo transforma Zaqueu, e aquilo custa caro para Zaqueu. Paulo está indo perseguir os cristãos, Cristo aparece para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz Cristo. E ele diz: quem és tu, Adonai? E ele já diz: quem és tu, Senhor, meu Deus? Ele diz: eu sou aquele que tu persegues. Mas veja bem, entra na cidade e um homem vai orar por você e você vai recuperar a visão, porque Paulo havia ficado cego. E aí Paulo usou o seu livre-arbítrio, aí Paulo escolheu, não, Paulo entra, Paulo vai, Paulo está cego, Paulo já reconheceu, mesmo cego, que Deus estava ali falando com ele. Podemos citar ainda Pedro e João, estão pescando, passa Cristo Jesus e diz: eu vos transformarei em pescadores de homens, seguem-me. Eles abandonam tudo e vão embora. Podemos citar ainda o exemplo de Ló, eu gostaria até de ler. Gênesis, capítulo 19, diz o seguinte, vocês conhecem a história de Ló. Deus desce como anjo do Senhor, Cristo Jesus está diante de Abraão. Abraão negocia com ele a respeito da condenação da cidade de Sodoma e de Gomorra. Depois de conversarem, os anjos abandonam e vão ver essa cidade. Deus desce para ver a cidade e os anjos vão lá para essa cidade. E o anjo do Senhor, Cristo Jesus, fica com Abraão. E os anjos que vão à cidade, a cidade era tão corrupta que os habitantes de lá queriam estuprar esses anjos. Esses anjos então salvam a família de Ló. Agora olha o que acontece no verso 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Veja, Ló escolheu ir. Os anjos ficam apertando, ficam dizendo: vamos embora. A gente vai destruir a cidade, mas a gente não pode destruir a cidade enquanto aqueles que não vão ser destruídos pelo juízo de Deus estiverem aqui. Aí Ló escolhe obedecer, Ló escolhe crer. Não, Ló se demora. E o verso 16 diz: como porém se demorasse, pegaram-lhe os homens, esses anjos, pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram fora da cidade. Isso é o que a graça de Deus nos faz. Ela vence a nossa resistência no chamado eficaz. Nós não escolhemos, nós ouvimos e ainda antes de ser regenerados, como mortos, ficamos ali como uma pedra. Mas a graça de Deus vem, nos pega pela mão e vem embora, vamos! Além de tudo, é uma afronta à palavra de Deus dizer que Deus respeita a nossa vontade. É uma afronta ao amor de Deus. Se Deus respeitasse a vontade do homem, e a Bíblia sendo a palavra de Deus, ninguém seria salvo. Porque se Paulo diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, e se Deus respeitasse a vontade do homem, e não há quem busque a Deus, acabou. A Bíblia poderia acabar em Romanos capítulo 3. Talvez o capítulo 4 já traria a condenação de todos. Mas não acaba ali. Porque Deus é soberano. Deus é soberano. E se Deus limitasse o seu poder ao poder da liberdade humana, quem que é soberano? O Deus que se limita ou o homem que é respeitado? O soberano é Deus, que faz e o homem obedece. Obedece à soberania. Mas voltemos ao chamado eficaz. Podemos afirmar sobre a vocação eficaz
que pela onipotência, amor e graça de Deus, é uma obra mediante a qual Ele, no tempo que Ele mesmo designou, convida e atrai os eleitos para irem a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito. Assim como Cristo veio na plenitude do tempo, e Ele sabia qual era o tempo da sua glorificação na cruz, lembram disso? Haviam diversos perigos, e Cristo Jesus simplesmente saía pelas estribeiras, ia para lá, ia para cá, continuava fazendo a sua obra, até que os gregos chegam e dizem: queremos conhecer o Mestre. E ele diz: é chegado o tempo do Filho de Deus ser glorificado. E ele, de livre vontade, vai a Jerusalém, aonde eles estavam querendo matá-lo. Da mesma forma, o chamado nos chega no dia da salvação, no dia da plenitude do tempo. Paulo, em 2 Coríntios 6, cita Isaías 49, dizendo: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Senhores, cada eleito tem o seu dia. Cada eleito tem o seu dia, onde o vento do Espírito Santo sopra sobre você. Talvez hoje seja o seu dia. Talvez você esteja sentado aqui nessa cadeira há anos, mas talvez seja hoje o dia que você vai entender essas coisas e que de fato vai ser regenerado. Talvez você que me ouça pela internet, pela TV, talvez hoje seja o seu dia. Talvez hoje a salvação chegou a você. O convite para ir a Cristo é um convite eficaz, é um convite que de fato cumpre o propósito. É um convite que não é desprezado, não é apenas um oferecimento vazio, mas um chamado aos eleitos, um chamado aos regenerados, um chamado àqueles que podem ouvir e que ouvem a voz do seu pastor. Eles podem ouvir a voz do seu pastor. O próprio Cristo nos diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aqui nós temos as duas verdades que nós estamos falando, que aqueles que o Pai deu a Cristo, eles vão ser regenerados porque o Pai os deu, o Pai os escolheu e os deu a Cristo. E esses jamais serão lançados fora, esses serão glorificados no final. Mais à frente Cristo continua: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não tem como a gente ir contra esse texto. Ninguém poderia ir a Ele, mas é o Pai que leva, é o Pai que dá, é o Pai que escolheu, e através da ação soberana do Espírito Santo, em regenerar, essa pessoa agora ouve, e Cristo continua: e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, aqueles que Ele chamou porque predestinou, a esses Ele glorificou. Os predestinados são chamados eficazmente e são glorificados. Nós temos que ter certeza disso. Esse deve ser o nosso anseio constante. O dia do Senhor, o dia da glorificação, o dia que o veremos como Ele é e nós vamos entender quem nós somos e como nós somos. O dia que nós vamos entender de fato o que Cristo pagou por nós. Essa atração na vocação eficaz, ela se dá pela sua palavra e pelo seu Espírito. A tradição reformada entende esse chamado eficaz como exterior e interior. Como exterior, o chamado exterior, ele é direcionado a todos os pecadores. Como eu disse, a oferta é a todos. A oferta é feita indiscriminadamente. A oferta é legítima a todos. É um chamado comum a qualquer pessoa. Como disse Cristo Jesus em Mateus 20, muitos são chamados. Temos que chamar, temos que proclamar o Evangelho. Mas nós temos também em alguns poucos, apesar que em Apocalipse esses poucos eram uma multidão incontável, de toda língua, de toda tribo, de toda nação, de toda raça, incontável. Mas diante dos chamados, são poucos aqueles que são escolhidos. Estes
recebem o que nós chamamos do chamado interior. Estes não somente ouvem o Evangelho de Cristo, o chamado exterior, mas são interiormente capacitados pelo Espírito Santo a abraçar a fé. Uma vez que eles foram escolhidos para a justificação, eles são regenerados por causa disso, então eles têm ouvido para ouvir. Lembra o que Jesus diz lá em Mateus 11:15, e em outros lugares também? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você nunca parou nesse texto e ficou se perguntando, mas será que... como é que é isso? O que Jesus está dizendo aqui? Há uma tradução que diz, aqueles que podem ouvir, ouçam. Aqueles que têm capacidade de ouvir, ouçam. Quem são esses? Quem que pode ouvir? Se os chamados são a todos, o chamado exterior, que estão mortos em delitos e pecados. Quem são os chamados que podem ouvir? Os que foram regenerados, os que são chamados interiormente. Esses podem ouvir, são os poucos escolhidos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Portanto, senhores, alguns foram predestinados por Deus sem merecimento. Se você sabe que é um cristão, se você sabe que foi escolhido por Deus, se você sabe que é salvo, se você sabe que vai ser glorificado, você também tem que saber que não há merecimento nenhum e tem que ser humilde. O convite do Evangelho é destinado a todos. O convite é real, não é falso. O convite, senhores, é real. Quando eu prego, eu não vejo daqui quem é eleito e quem não é eleito. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, certa feita ele disse o seguinte, que ele não há uma marca entre os eleitos e os não eleitos. Se houvesse uma marca, por exemplo, nas costas ou no peito dos eleitos, ele andaria por toda Londres levantando as camisas e vendo quem era eleito e pregando para eles. Mas não há essa marca. O que ele faria então? Ele pregaria para todos, porque pregando para todos, eles sabiam que os eleitos estão contidos nesses todos e que os eleitos iriam ouvir. Os eleitos necessitam ouvir. Tem que ouvir. É o meio de graça que Cristo Jesus determinou. A obra do Espírito Santo ocorre quando ele vivifica o interior para que o pecador ouça, compreenda e creia no chamado exterior, no meio de graça, que é a pregação da palavra. É o que Paulo nos ensina. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Entenderam por que a gente fala tanto em pecado? Por que a gente chama tanto ao arrependimento? Porque nós temos que pregar isso. E isso é o Evangelho. Não adianta vir aqui falar sobre as 12 passos para ser rico como Salomão. Não adianta vir aqui falar sobre como vencer gafanhotos em Josué ou em Malaquias. E no final dizer, quem quer aceitar Jesus? Quem quer ser curado de todos os males? Dá um passinho para frente. Não. Não é assim que funciona. Não é dessa forma. Prega-se o Evangelho. E naqueles que o Espírito Santo toca, eles recebem, eles creem. Eles creem. Os eficazmente chamados são os poucos escolhidos entre aqueles que são muito chamados. Mas como que o Espírito Santo age? Primeiro, como nós falamos, ele regenera, ele dá vida. Primeira coisa é a regeneração. Primeira coisa é o novo nascimento. Tem gente que acha que a pessoa primeiro se converte e depois nasce de novo. Como isso, senhores? Uma criança quando nasce, ela nasce só depois que chora, ela está viva? Óbvio que não. Óbvio que não. Primeiro, ela tem que ser trazida à vida. Depois, ela se converte. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é dar vida. E não é só dar vida, é dar a vida. Cristo Jesus é a vida. Quem tem Cristo tem a vida. A obra já acontece nessas pessoas. Elas estão aptas agora a ouvir. Depois, então, ele ilumina a mente regenerada para que o pecador ouça o chamado externo de modo eficaz, de modo salvador. É o que acontece em Atos 26, quando Paulo explica o que Cristo revelou. Paulo é enviado aos gentios para pregar.
E ele diz nas palavras de Cristo: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Com a mente regenerada, a mensagem do chamado externo entra no pecador e se encontra com a obra do Espírito Santo interna, no chamado interior. Essa obra é o renovar poderoso e determinador da vontade daquele que era pecador outrora, para que esse se torne agora desejoso e capaz de responder positivamente à soberana vocação de abraçar a graça em Cristo Jesus. Graça essa que lhe é ofertada e ao mesmo tempo transmitida. Que coisa maravilhosa, senhores. A graça é ofertada, mas naqueles que são chamados interiormente, que foram regenerados, essa graça é transmitida. Paulo, em 2 Tessalonicenses, diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo que eu falei até agora, esta manhã, está resumido nesse verso. Podia ter lido esse verso e a gente ter ido embora. Na vocação eficaz, o Espírito Santo ilumina a mente para que o pecador conheça o seu estado, a lei e o reino. Entenda e creia na verdade. É o que houve lá em Atos 2, quando Pedro está pregando no dia de Pentecostes. Ouvindo eles estas coisas, sentiram o coração transpassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos para sermos salvos? Pedro diz: se arrependam e creiam em Cristo Jesus. Na vocação eficaz, o Espírito Santo renova e determina eficazmente a vontade para que a pessoa queira vir a Cristo. Ezequiel 11 nos diz, e prestem atenção nos termos: dar-lhe-eis um só coração. Deus é que vai dar, e vai dar um coração. Espírito novo porei dentro deles. Deus é que vai colocar. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Mais à frente ainda diz o seguinte: porei dentro de vós o meu espírito. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e que guardeis os meus juízos e os observeis. Olha que maravilhoso. O que é isso, senhores? Além da regeneração, a santificação vai acontecendo como obra do Espírito Santo de Deus. E na santificação, aqueles que são justos estão sendo preparados para o reino. Estão sendo uma joia lapidada. Eu ia falar dilapidado, que é o contrário. Estão sendo lapidados, estão sendo formados em santidade. O oleiro vai formando o vaso para honra, aos poucos. Portanto, o Espírito Santo faz com que o pecador reconheça a sua condição, desperta nele uma convicção de pecado. Romanos 3,20 diz: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O pecador ouve a palavra de Deus e sente-se condenado pela exortação. E aqueles que são eleitos conseguem se arrepender. Eles são esmagados pela palavra de Deus. Por isso que a gente diz, a lei tem que ser ensinada. Primeiro tem a má notícia. Todos nascem condenados. Para aí a boa nova fazer sentido. A boa nova do Evangelho só faz sentido para aqueles que sabem que estão doentes. Para aqueles que sabem que precisam de um médico, de um redentor.
o se arrepender e o se voltar a Cristo ocorre pela atuação do Espírito Santo sobre a vontade do pecador que outrora era inflexível, mas agora ela é dobrada, não à força, mas graciosamente pela mudança das afeições desse novo coração. Senhores, a vontade que é feita uma deusa nos nossos dias, a vontade é meramente uma espécie de faculdade executiva do homem. O que importa é o que controla, é o que governa a vontade. A vontade do homem não regenerado é má. A vontade do homem regenerado é buscar o bem. A vontade é só uma faculdade executiva. O que vai governar ela. Por isso, Paulo nos ensina, morremos para nós mesmos, morremos para aquilo que a lei nos condena, porque estamos vivos com Cristo. Nós morremos na cruz do Calvário, estamos hoje vivos em Cristo. O nosso pecado foi pago na morte de Cristo. Lá nós morremos juntos, mas hoje estamos vivos com Ele. A vontade, então, ela é modificada. A vontade que antes era escrava do pecado, agora ela torna-se serva do Espírito Santo de Deus. O coração que era empedernido de pedra, de rocha, agora ele é de carne, e agora ele sangra com a lei de Deus escrita nele. Portanto, o chamado faz com que a pessoa queira livremente, e por ter a disposição do coração modificada no seu novo nascimento, deseje aquilo que antes ela zombava, aquilo que antes ela detestava, aquilo que antes ela rejeitava. Afinal, é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Senhores, nós devemos glorificar a Deus. Se somos chamados eficazmente, sabemos que somos eleitos. Se somos eleitos e atendemos o chamado, significa que nós fomos regenerados, que nós já nascemos de novo. E assim, nós sabemos que fomos justificados, que a justiça de Cristo foi aplicada a nós. Efésios 2, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Tudo isso, senhores, por graça, sem mérito, por amor. E qual a nossa função nisso tudo? Primeira, adorar e participar, uma vez que nós fomos renascidos, participar da santificação. Aqui nós ajudamos, aqui nós mortificamos a nossa carne, mas não como uma condição para ser salvo, não como um pagamento para ser salvo, mas buscar a santificação, buscar a santidade como uma oferta de louvor e gratidão. Afinal de contas, nós não somos chamados por sermos santos. Deus não olhou e escolheu os santos, Ele veio pelos doentes. Mas nós fomos chamados, diz Paulo em Tessalonicenses, para a santificação. Fomos chamados para a santidade. Eu gostaria, para encerrar, de listar algumas aplicações para os irmãos dessa doutrina. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para os irmãos. Nós já fomos humilhados pela lei de Deus? Fomos convencidos do pecado? Fomos convencidos da nossa incapacidade? Fomos convencidos da nossa justa condenação? Fomos convencidos da necessidade de um Redentor? Fomos convencidos da obra amorosa feita em nosso favor? Fomos convencidos do nosso imerecimento, de que todo o necessário já foi feito por Cristo Jesus? Já fomos convencidos de que toda a glória pertence a Deus na nossa salvação? Como diz Jonas 2, a salvação pertence ao Senhor. Ele dá a quem quiser. Se você puder responder positivamente, glorifique a Deus. Significa que você foi chamado eficazmente. Significa que o chamado de Deus te alcançou de verdade e que você foi regenerado, que você nasceu de novo. Em segundo lugar, se você pode responder positivamente, glorifique a Deus. Tenha certeza de que esse chamado de Deus, a qual você ouviu, ele envolve muito mais. Envolve muito mais.
E aos que predestinou, a esses também chamou. Se você foi chamado, é porque foi eleito. Se você foi chamado, é porque já foi regenerado. Se você foi eleito, regenerado e chamado, você foi justificado. Quando você lê os Salmos, e os Salmos tratam do justo, você pode tomar isso para você. Você é justo diante do Senhor, ainda que continue pecador. Mas não é a sua justiça, é a justiça de Cristo imputada a você. Ter certeza que você foi chamado envolve ter certeza que você foi justificado. Isso nós vamos falar mais a fundo na semana que vem. E se aquele que começou a boa obra na sua vida, se ele é fiel, e ele é fiel, então você tem certeza que será glorificado. Porque aquele que começou, ele vai levar a termo até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus, o dia que para os ímpios é dia terrível, dia de condenação, mas que os filhos de Deus anseiam, porque é o dia que eles verão a Deus. Aleluia! Como Judas nos ensina no final da sua epístola, o dia em que Cristo, glorificado, vai apresentar a sua igreja glorificada e cheia de júbilo, diante do altar de Deus, do trono de Deus Pai. Nos momentos de fraqueza, nos momentos de dúvida, nos momentos de dor, nos momentos que você estiver sendo esmagado pelas vicissitudes da nossa vida, lembre dessas coisas. É isso que vai te dar esperança e força. Não é xalalá, não é blá blá blá, não é correr. É isso. Terceira aplicação: seja sempre grato e sempre humilde. Senhores, entendam o seguinte: nós fomos chamados por Deus no nosso pior momento. Era o pior momento da minha vida, era o pior momento da sua vida. Estávamos mortos em delitos e pecados. Éramos como um cadáver imundo, putrefados. Estávamos na lama, estávamos no pó, como diz o Salmo 113, Deus ergue do pó o desvalido e ergue do lixo o necessitado. Essa era a nossa condição, era o nosso pior momento. Senhores, crente eleito é crente humilde, é crente que sabe que foi chamado no pior momento, é crente que sabe que não haverá nenhum momento na sua vida pior do que aquilo que ele foi chamado. Não há mérito em nós. Nós não merecíamos de forma alguma. Se não for o decreto, o poder, o amor, a vontade de Deus nos dando gratuitamente, através do Espírito Santo, a obra de Cristo, nós continuaríamos condenados. Então, seja humilde e não se desespere com os momentos da sua vida. Não se desespere, nem mesmo se você tropeçar na sua vida. Paulo mesmo disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero, o que eu devo fazer, eu não consigo fazer. Nós tropeçamos muitas vezes, mas saiba que o pior momento da nossa vida foi antes de nós sermos regenerados. Agora nós podemos ir com toda humildade ao Pai e pedirmos perdão. E última aplicação: devemos proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. Senhores, devemos proclamar a todos o Evangelho. Eu devo dizer que muitos dos lugares que nós temos vazios é por nossa culpa. Deus fez a obra, Deus elegeu, Deus vai chamar de maneira eficaz, justificar e glorificar aqueles que ouvirem o Evangelho. Foi o meio de graça que Ele escolheu. Enquanto nós ficarmos com nossas bocas fechadas, nós vamos continuar com cadeiras vazias e com espaços. E veja, é divulgado na internet, passa na televisão,
constantemente. Mas não basta. Cabe a cada um de nós falar. Cada um de nós devemos falar. Mas eu não sei o que falar. Mas eu não tenho um grande testemunho. Para com essa bobagem de grande testemunho. Isso é coisa de arminiano. Tem que falar de uma grande cura. Tem que falar de um grande milagre. Nós temos o maior milagre feito na nossa vida. Estávamos mortos e hoje estamos vivos. Quando a Bíblia diz que nós temos que testemunhar, e o termo testemunhar é martírio, não significa dizer quantos carros você comprou, não significa dizer que doença terrível que você tinha, que você foi curado. Significa dizer que você estava morto e agora está vivo, porque o Pai entregou o seu Filho para morrer no teu lugar. E todo aquele que crer também pode receber a vida. É simples. Mas é tão simples que as pessoas podem rejeitar. Elas vão rejeitar, senhores. Elas vão rejeitar. Do que você tem medo? Mas nós estamos aprendendo que daqueles muitos que ouvirem, existe um grupo de poucos. E esses poucos são regenerados, não pelo que você fala, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eles vão crer, não pelo que você fala, mas pela iluminação do Espírito Santo de Deus. E eles vão ser justificados não pelo que você fala, mas pela obra de Cristo Jesus aplicada pelo Espírito Santo de Deus. Então entender essa doutrina, além de te dar segurança, deve te dar confiança e ousadia de pregar o Evangelho. Mas se eu falhar, nós sempre falhamos. Quem acerta e quem faz é o Espírito Santo de Deus. Assim como nós fomos eficazmente chamados sem merecer, outros também podem ser chamados sem merecer. O decreto é de Deus, a obra é de Cristo, o poder é do Espírito Santo. Toda a Trindade está trabalhando. E você fica de boca fechada. O anúncio é nosso. O anúncio é nosso. Devemos anunciar a Cristo. Eu já falei e repito, como crerão se não há quem pregue? Devemos proclamar com toda humildade e ousadia aquilo que foi realizado em favor de pecadores, aquilo que foi realizado em nosso favor, aquilo que foi realizado em favor de todos os filhos de Deus. E devemos crer que o plano de Deus será realizado sempre, tanto naqueles que se perdem, quanto naqueles que são salvos pela graça de Deus. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nosso Pai, em primeiro lugar te agradecemos. Louvado e glorificado seja o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Senhor, pela tua obra. Obrigado, Senhor, porque tu não nos deixou na situação que nós estávamos. Obrigado, Senhor, porque não depende do nosso mérito. Obrigado, Senhor, porque tu fez todas as coisas. Tu nos escolheu. Tu enviou Cristo Jesus. Tu capacitou homens corajosos para proclamar a tua palavra. Tu nos regenerou. Tu nos chamou, nos justificou. Tens nos santificado. E nós já sabemos que seremos glorificados porque a tua palavra nos diz que tu já nos glorificou. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em segundo lugar, Senhor, tira-nos a vergonha. Dá-nos ousadia, tira-nos da zona de conforto. Que não tenhamos medo de ser envergonhados nesse mundo que tanto te odeia. Que não possamos nós nos envergonharmos de ti,
Uma vez que tu não se envergonha de nós, tão pecadores, de nos apresentar diante do Pai e de apresentar constante intercessão por nós diante do Pai. Que nós possamos igualmente proclamar aos demais pecadores, pecadores como nós, a tua palavra, sabendo que naqueles que tu escolheste, o teu Santo Espírito vai fazer uma obra maravilhosa, sabendo que não somos nós que produzimos crentes, que não somos nós que convencemos ou convertemos alguém, mas que o teu Santo Espírito faz a obra. Nos ajuda, Senhor. Tira de nós essa timidez, tira de nós essa pequenez. Nós fomos chamados de embaixadores do teu santo evangelho, poderoso o suficiente para tirar cada um de nós do mar de lama que nós estávamos. Em último lugar, Senhor, dá-nos sempre humildade. Sempre humildade. A Ti toda honra e toda glória em tudo. Assim pedimos, assim agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.